que efetivamente é a salafia? O que é o verdadeiro salaf? O que é que esta palavra, afinal, quer significar no contexto do Islã? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. É muito importante que o muçulmano aprenda a sua religião. De princípio, temos aquelas três bases, aqueles três fundamentos. O muçulmano conhecer o seu Senhor, seu Criador, conhecer o seu mensageiro, tanto o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, conhecer a sua religião. Exato. A sua questão insere-se na terceira parte, que é conhecer a sua religião. Exato. Mas para não começar daí, eu diria que é normal que encontremos na sociedade, nas comunidades muçulmanas, pessoas que não conhecem realmente a sua religião. Exato. Professam até onde conseguem, Exato. mas o essencial conhecer não está lá. Infelizmente temos pessoas que sabem o nome Allah, mas não sabem, não conhecem Allah como deve ser conhecido. Conhecem Muhammad como seu profeta, mas não têm detalhes suficientes sobre quem é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só para desenvolver esta parte introdutória, veja, Ma'rifatul abdi rabbah, conhecer Allah subhanahu wa ta'ala, em resumo o que é? Não conhecê-lo no sentido de que ele é o Criador, Exato. mas o que é que ele é? Quer falar de Allah, começar por onde? E qual é o limite? Subhanallah. O mínimo é que a pessoa deve conhecer, o muçulmano deve conhecer Allah como um ser incomparável, não semelhante a qualquer outra coisa, poderoso, que tem atributos. O nome Allah, que é o nome próprio do Criador do Universo, é acompanhado de outros nomes. Portanto, há quem estranhe alguns nomes de Allah. Há muçulmanos que pensam que Allah é só Allah. Se você for a falar de Al-Mannan, não sabe que é o mesmo Allah. Nós temos aqueles 99 atributos. Exato. Deixemos a parte do Criador. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam é conhecido por Muhammad. Existe quem não sabe que Ahmad é o mesmo Muhammad. Há quem não sabe que Al-Hashir é um dos nomes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deixamos agora para a religião. Islam é o nome da religião que nós seguimos. Exato. A maior parte das pessoas sabe que Islam é o nome da religião dos muçulmanos. Exato. Mas se eu for a dizer que eu sigo Al-Hanifiyya, alguém vai estranhar. O que é Hanifiyya? Hanifiyya é o outro nome do Islã. Consta nos hadiths. Bu'ithu bil-Hanifiyyati samha. Eu fui enviado para pregar uma religião chamada Hanifiyya. Mas o que significa isso? Hanifiyya é a religião em que se adora Allah e não se associa algo a ele. O mesmo que Islã. Então, aqui nós estamos diante de um fenômeno que eu considero normal. Saber uma coisa, desconhecer outra. Sobre a mesma no final do dia. Então, podemos agora entrar Para o nosso tópico. no nosso tópico. A salafia. A salafia é outro nome do Islã. Allah. É outro nome do Islã, do mesmo jeito que quem segue o Alcorão e segue as palavras, os ensinamentos do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, chama-se muçulmano. Mas quando se apresenta a certas pessoas, ele diz que eu sou muçulmano sunni, eu sou seguidor da sunna. É aí onde vem, eu sou muçulmano salafi. De onde vem a palavra salafia? A palavra salafia vem da palavra, o verbo salafa. Salafa significa tudo que ficou para trás. Allah diz no Alcorão: Afa Allahu amma salaf. Allah perdoa. A pessoa vem cometendo pecados graves assim, depois arrepende-se. Afa Allahu amma salaf. Allah perdoa o que passou dos seus pecados. Então tudo que fica atrás está nesta denominação. Então, na linguagem religiosa hoje, tecnicamente falando, as salaf são as pessoas que ficaram atrás. As pessoas começando
pelos companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Por isso é muito bom acrescentar a salaf as-salih, os nossos antepassados que bem seguiram o Islã. Então, a pessoa que segue a metodologia ou a maneira de praticar o Islã conforme os companheiros do profeta Muhammad, pode dizer que eu sou salafi. Eu sigo essa metodologia, eu cumpro com o Islã seguindo essa maneira. E é muito importante perceber uma coisa. Esta palavra no tempo do profeta Muhammad alayhi salatu wasalam não foi usada, mas foi praticada. Allah. Não foi usada, mas foi praticada. Ela foi colocada em prática. Eu posso me atrever a dizer que o próprio profeta Muhammad alayhi salatu wasalam foi salafi. Em que sentido? É que ele seguiu o caminho dos profetas anteriores. Já que salaf é algo do passado, nós encontramos algumas referências dentro do Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Siga a tradição de Ibrahim. Ibrahim, em relação ao profeta Muhammad, está onde? Atrás. É o antepassado do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Numa passagem do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz, depois de mencionar vários profetas que antecederam o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, diz: "Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi." Esses que eu mencionei aí são esses que Allah orienta. Então siga o caminho dessas pessoas. Estão todas atrás. Então o profeta era salafi. Então, você, qualquer um que vive com a preocupação de implementar o Islã tal como foi implementado na era do profeta, é salafi. Na prática é salafi, mesmo que não proclame esse nome. Porque o que é seguir essa metodologia? Seguir o Islã i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Ou seja, para o caso específico de nós, pregadores, somos obrigados a pregar o Islã tal como os sahabas pregaram. Exato. O que é mais sabido é Ahlus Sunnah, os adeptos da Sunnah, os que seguem a tradição do profeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Então, a Salafia é outro nome de Ahlus Sunnah. Você pode fazer investigação no Corão, na Sunnah, não encontrará nenhuma diferença, seja teórica ou praticamente, entre a Salafia e Ahlus Sunnah wal Jama'ah. É a mesmíssima coisa. E tem um hadith aí que pode enriquecer mais o nosso tema, onde a Nabi alayhi salatu wassalam diz: "Khairun nas ou khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." A Nabi alayhi salatu wassalam fala de 3 gerações depois dele, as mais bem guiadas. Então, se você cumprir o Islã conforme os sahabas cumpriram, conforme a primeira geração, que são os tabi'in, depois tabi'in, então você está guiado. Estando guiado, você é um salafi. É um salafi. Então temos aqui a metodologia em si, que é a salafia. Temos a pessoa que segue esta metodologia, que é o salafi. E temos os sinônimos deste mesmo nome. Por exemplo, a geração em que as pessoas estavam a se distanciar do hadith, surgiu um grupo que dizia: "Nahnu ahlul hadith." Nós só nos comportamos com base no hadith. É um novo nome que serve para muçulmanos bem guiados. Chegou uma fase: "Nahnu ahlul athar." Nós somos que seguem tanto os trilhos, os passos do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. É a mesma coisa. Talvez o que leva as pessoas a estranharem esses nomes, primeiro é o desconhecer. Exato. A ignorância. Não sabem que uma coisa pode ter Nós estamos agora a falar aonde? Estamos a falar de Maputo. Exato. Estamos em Maputo. Mas se você for a perguntar a alguém que esteve aqui em 75, vai falar de Lourenço Marques. Só que quem nasceu em 2015 pode estranhar. Se não estudou, pode estranhar. Que é Lourenço Marques? Mas estás a falar do mesmo lugar. Exatamente. Mas o que interessa é a prática. É a prática. Mais do que proclamar ou reivindicar a nomenclatura, é preciso termos presente nas nossas vidas a prática dessa salafia. Talvez seja importante aconselhar aos irmãos que estranham este nome, deixem de estranhar.
Começamos por aí. Exatamente. Não se deixem levar com a simples reivindicação. É só salafi, tudo bem, você se chame como quiser. Mas tem que trazer a prática do salafi. Portanto, não é um nome, ou seja, as pessoas que dizem ser salafitas, por exemplo, não merecem nenhuma guerra, não é para lutar contra elas. Exato. Podemos sim, se notarmos alguma coisa que sai fora do salafismo, tanto o comportamento não condiz, o comportamento contraria o Alcorão e a Sunna, nós vamos em forma de correção. Exato. Não vamos em forma de rejeição do grupo todo das pessoas. Corrigimos que é para, desculpa, salafi não é assim. Exato. Aí também precisamos investigar bem. Exato. Se esse indivíduo diz que eu sou salafi e tem uma maneira de trajar a roupa estranha, não estranha maneira, antes de procurar saber se aquilo está dentro da Sunna ou não. Ou isso é que é importante, porque os nomes, eu acho que com o tempo cada um vai adotando o nome que acha melhor e vai se dar, ou isso não interessa. É mais fácil. Aí, Sheikh, neste caso, o Sheikh chama-nos a atenção aqui a uma questão importante. Primeiro, não é suposto estranharmos e sim entendermos que, embora seja uma denominação diferente, ser salaf é ser muçulmano que cumpre o Islã conforme fizeram os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam e as três gerações a seguir. A questão é, nós como muçulmanos que nos vemos nessa situação no dia a dia, fulano aparece, eu sou salaf, Beltrano aparece, eu sou salaf, muitas vezes acabamos nos sentindo, como o Sheikh dizia, numa situação onde parece que temos de lutar. A questão central seria: como é que nós identificamos? O que é que vemos de sinal? E talvez até perguntar ao Sheikh se será que sou eu, mero muçulmano, Arafat, que tem que olhar para fulano e dizer fulano parece não ser salaf, ou Beltrano parece não ser salaf? Ou é uma questão de, olha, temos que ir estando próximo dos ulama com o objetivo de, passo a passo, não nos perdermos do... Olha, o conhecimento é a luz. Perguntar acho que é a melhor opção para saber. Exato. Você não vai identificar o salafi por um comportamento que você não estudou. Subhanallah. Ir ter com os álимos. Aquilo que o irmão está a fazer está correto. Exato. Se está correto, está correto. E se ele diz que isto estou a fazer porque faz parte da salafia, não há problema nenhum. Exato. O meu medo é que alguém reivindica a salafia e não saiba, não só implementar, mas explicar. Explicar. Subhanallah. Vejamos, você quer algo que nos ajude a identificar um salafita, por exemplo. Exato. Eu vou dar um exemplo prático. Um fenômeno. Não é fenômeno, é uma prática notável. Exato. A maneira de vestir de um jovem que diz que eu sou salafita. Não. O jubô dele não se arrasta lá no chão. São três formas. O seu jubô, as suas calças, ou vão até o meio da sua perna, não, ou um pouco antes do tornozelo, ou um pouco em cima antes do joelho. Se ultrapassa o tornozelo para lá, isso já não tem a ver com o Islã, porque quem usava assim eram aqueles arrogantes, os quraishitas, para mostrar a sua, sei lá, majestade, alguma coisa. Isso faz parte do orgulho, a arrogância. A arrogância é aquela que impede a pessoa de entrar no paraíso. Então, é importante saber explicar que você que escolhe, ou um pouco abaixo do joelho, ou mesmo no meio da perna, ou antes. Não existe a parte específica que mostra que o salafita usa assim. Temos um intervalo, orientações claras, mas como o Sheikh dizia, exato, é preciso buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento. Senão a gente diz que se fulano faz diferente de mim, está a fazer errado. Não. Quando o próprio hadith, isso até é contra o próprio salafismo. Allah. A salafia não aceita isso de você transformar o outro inimigo só porque divergem no entendimento.